realizou 6 aulas expositivas e dialogadas com uso de vídeos, imagens, músicas, charges e notícias, né? E no fim da sequência didática e no início, foi aplicado um questionário com algumas questões a respeito da temática étnico-racial, e os dados desse questionário também vou tratar um pouquinho aqui. Eu pensei em colocar até o questionário os dados na apresentação, só que eu tive medo de não conseguir aqui abrir na hora. Bom, o questionário ele foi devolvido, né, aos estudantes no fim da sequência didática para que eles pudessem mudar alguma resposta caso eles achassem necessários, né, no fim da sequência didática. E algumas questões que estavam presentes no questionário ou nas aulas foram: qual sua cor? Basta pensarmos um mundo baseado na ideia de tolerância, a liberdade é garantida para todos. Quais fatores contribuem para a existência de um número reduzido de negros e indígenas em alguns espaços sociais? Quais mecanismos permitiram a manutenção do racismo até hoje? E se a pessoa se considera racista? Bom, a gente vai discutir aqui um pouco algumas das alterações importantes nas respostas dos questionários que os discentes fizeram, né? Porque acreditamos que algumas mudanças que eles fizeram evidenciam a importância da educação das relações étnico-raciais, em especial porque acreditamos que, apesar das dificuldades sociais e históricas, a educação é um espaço importante na luta por transformações sociais em um mundo efetivamente democrático. Bom, nas aulas, né, a gente debateu um pouco sobre as violências e resistências dos povos indígenas na história do Brasil, e a gente procurou partir principalmente de algumas questões atuais vividas pelos povos indígenas do Brasil, para então pensarmos algumas experiências do passado, né, de modo que as diferentes violências sofridas por esses povos ao longo da história fossem diferenciadas e historicizadas. A gente realizou a leitura de reportagens atuais sobre o aumento crescente de conflitos em terras indígenas, né, sobre movimentos indígenas e sobre a questão do acesso a políticas públicas e casos de racismo e diversidade dos povos indígenas no Brasil. A gente assistiu na aula um vídeo do acampamento Terra Livre de 2017 e também ouvimos a música O Índio é Forte, do grupo de rap Os Guarani. Foi a partir do rap que eu perguntei aos estudantes quais imagens, né, dos indígenas vinham à cabeça deles quando eles pensavam nos povos indígenas hoje, né. Na oralidade, no questionário preenchido pelos discentes, apareceram falas das mais comuns no imaginário social, como a ideia do indígena como aquele que vive no mato com seus ancestrais, né, ou que são as nossas origens, e que são um grupo por uma questão de fenótipo, até as frases mais complexas, né, que pensam o indígena relacionado à luta pelo território invadido e que representam um grupo por questões de laços históricos e culturais. E muitas vezes essas falas elas se misturavam, né, mas em geral ainda há a ideia do indígena como esse outro muito distante de nós, com uma espécie de história paralela, né. Já a concepção meritocrática de sociedade, muitas vezes difundida no imaginário social, nos parece questionada, né, pelos estudantes, ao menos no que diz respeito à representatividade do indígena em algumas esferas sociais, bem como a dos conflitos em torno das terras indígenas. No questionário entregue aos estudantes, a resposta sobre os fatores que contribuem para a existência reduzida de indígenas em áreas técnicas, científicas e administrativas, os resultados foram: 4 estudantes acreditavam que se devia à falta de oportunidade, 16 que se devia à falta de dificuldade e acesso à educação, e 0 estudantes colocaram que se devia à falta de vontade e dedicação, e 2, nenhuma das opções, e 2 estudantes escreveram outras, né? A respeito da demarcação de terras aos povos indígenas, 0 estudantes acreditavam que eles deveriam trabalhar e pagar por suas terras, e 22 acreditavam ser um direito, pois foram invadidos de suas terras desde o início da colonização, e 2 diziam não saber opinar. Nessas respostas, acima, não houve alterações das respostas, né, quando o questionário foi devolvido ao fim da sequência didática. Então, as respostas se mantiveram a mesma, né, no início e no fim. Bom, em seguida, na sequência didática, a gente discutiu também a violência para com os povos africanos e afrodescendentes no Brasil, começando pensando na especificidade da escravidão atlântica e seus desdobramentos, e em seguida discutimos também a especificidade do sistema
racial brasileira e suas consequências, né? Essa especificidade permitiu que relacionássemos de forma mais complexa os legados da escravidão para os nossos dias, no tocante às permanências e transformações do racismo hoje. Algumas questões fundamentais nesses debates foram quais mecanismos permitiram a manutenção do racismo até hoje, quais práticas contemporâneas colaboram para que tenham ocorrido poucas mudanças nessa realidade. Desse modo, foi possível que a gente discutisse a importância das ações afirmativas dos últimos anos para reparações históricas da escravidão, como, por exemplo, a política de cotas para acesso de afrodescendentes e pobres no ensino superior, e como essas diferentes políticas públicas têm sofrido ataques nos últimos anos, né? No tocante à questão da liberdade religiosa, discutimos sobre os ataques contemporâneos às religiões de matriz africana no Brasil, bem como as táticas de resistência a esses ataques, né? Vimos o exemplo de uma igreja evangélica que colaborou para a reconstrução de um terreiro vítima de violência religiosa no Rio de Janeiro, em 2014, e refletimos como foi construído no Brasil um imaginário que relaciona essas religiões às práticas demoníacas, né? Julgamento de base eurocêntrica que ignora a própria visão de mundo dessas religiões. No questionário que eu entreguei aos estudantes no início da sequência didática, havia perguntas a respeito da questão da liberdade religiosa, e cabe registrar aqui que de 24 estudantes, 22 consideram que no Brasil há preconceito contra religiões de matriz africana, mas apenas 8 se consideram preconceituosos, né? Talvez esses dados nos ajudem a pensar que a prática comum do racismo no brasileiro, né, é justamente essa, que ele se mantém a partir da sua própria negação. E quando questionado se consideravam racistas, apenas um estudante disse que sim, e da existência do racismo no Brasil, todos concordavam que existia, apenas variando entre os que achavam que existia, mas era mascarado, e os que achavam que era ignorado ou discutido. E se já viram alguma atitude racista, 20 responderam que sim, mas apenas 12 disseram já ter sofrido racismo. E em relação à igualdade de oportunidades entre negros e brancos no Brasil, apenas um estudante disse que existia, 4 disseram que nunca existiu e 20 consideravam que todos acham que existe, mas não se confirma na prática. Quanto à importância do sistema de reserva de vagas para negros e indígenas nas universidades públicas, 20 responderam ser importante e 4 não sabem. A partir dessas respostas, podemos refletir sobre a complexidade do racismo brasileiro e suas consequências no imaginário social, que possibilita que, ao mesmo tempo, se admita sua existência e a negue em outros momentos, né? Podemos também pensar em que medida algumas respostas que parecem se contradizer correspondem às transformações conquistadas pelo cenário de disputas e resistências políticas construídas pelos movimentos negros nas últimas décadas. Todas essas discussões levaram a uma pergunta maior nas aulas, né, de como é ser negro no Brasil hoje. Antes do debate, assistimos aos vídeos, 8 relatos sobre como é ser negro no Brasil, 10 expressões racistas que você fala sem receber, e o vídeo O Pardo é Negro, Colorismo e Passabilidade e Eugenia, o que é ser negro de pele clara no Brasil. E, por último, A Vida é um Desafio, do grupo de rap Racionais MCs. Todos esses vídeos, bem como as próprias experiências de vida dos estudantes, permitiram que pudéssemos refletir ainda mais quanto à especificidade do racismo brasileiro, ou seja, sua construção cotidiana a partir da sua negação, a confusão identitária dos negros no Brasil, que dificulta a mobilização dos afrodescendentes contra o racismo, dentre outras questões, né? Sobre a questão identitária, acreditamos que identidade é um processo sempre negociado e renegociado de acordo com critérios ideológicos e políticos e as relações de poder. Por esse mesmo motivo, compartilhamos alguns resultados do questionário respondido pelos estudantes a esse respeito. No questionário aplicado antes da sequência didática, quando questionados sobre sua cor, 4 estudantes se consideravam brancos, 4 negros e 15 pardos e 0 pretos. Como já dito anteriormente, né, ao fim da sequência didática, a gente devolveu o questionário, e então os resultados, né, sobre a questão da cor
teve alterações. Então, 4 estudantes se consideravam brancos, 7 negros, 12 pardos e um preto. Houve uma transformação significativa se compreendemos o significado político e ideológico de algumas transformações nas respostas. Sabemos que em pesquisas oficiais, como no IBGE, os pardos são considerados negros. Porém, se atentarmos para o que diz autores como Munanga, a categoria pardo no Brasil foi construída a partir da ideologia da mestiçagem, que deve ser pensada dentro da lógica do branqueamento, ou seja, o sonho das elites em um Brasil branco, né? Pardo no Brasil sempre foi uma categoria que possibilitou aos afrodescendentes uma sensação de afastamento de sua negritude, construída como algo negativo, na medida em que viam na mestiçagem a possibilidade de branquear cada vez mais e fugir, em alguma medida, das consequências do racismo, pois poderia ser lido como branco em razão de sua pele clara. Foi justamente esse elemento da ideologia da mestiçagem brasileira que, segundo Munanga, impossibilitou a criação de uma identidade mobilizadora entre os grupos excluídos no Brasil, os afrodescendentes. O que queremos atentar não é a dúvida quanto à declaração de cada pessoa, a autodeclaração, mas como após o debate acerca do racismo brasileiro, houve a diminuição dos autodeclarados pardos em razão do aumento de negros e a autodeclaração preta apareceu. Por isso, a importância de conhecermos o nosso lugar no mundo e no país. É preciso que perguntemos quem somos, de onde viemos e por onde vamos. Sem a consciência de quem somos na formação histórica do Brasil, não existimos política e coletivamente. Consequentemente, não podemos nos mobilizar ou nos organizar para reinventar nossos direitos na sociedade ou lutar para a transformação da sociedade. Aqui está o conteúdo político e ideológico da consciência identitária, que constitui coletivamente uma plataforma de mobilização política. Dessa forma, para finalizar, apenas dizer novamente que a gente acredita que a educação, como lugar de conflitos e disputas, é um ambiente privilegiado para a transformação social e que a ação docente deve estar preocupada em romper concepções de mundo excludentes, E podemos dizer que, a partir dessa experiência didática, notamos a importância do ensino de história das relações étnico-raciais em um país multiétnico e multicultural como o Brasil. É isso. Parabéns, Lília, pela apresentação. Esse recorte que você fez, ele foi um recorte bem preciso. Você trouxe aí as características, desses parceiros da pesquisa, você caracterizou o seu questionário, você trouxe todas as informações que são necessárias para que se pudesse fazer essa análise bem completa e total. E eu gostaria mesmo de parabenizar e também te convidar, para participar do dossiê de educação especial inclusiva, porque você traz todo esse bojo e esse arcabouço. Eu gostaria muito, quando você, se você quiser, e se você for entrar no nosso dossiê, que você falasse sobre identidade. É tão interessante você trabalhar a identidade, você tem aí Stuart Hall, que nos ajuda com o livro da diáspora, porque esses referenciais teóricos negros tendem a nos ajudar a compreender esses processos de identificação, o que é a identificação e o que é o reconhecimento. E a gente tem muitos conflitos de identidade em relação à cor. Por exemplo, os alunos, eles falam, surgiu na sua pesquisa, mas eu não sou preto, não sou pardo, eu sou moreno. Você entende? Existem esses caminhos aí, esses caminhos da branquitude, que é arraigado da branquitude, que fala que eu sou moreno, eu não sou preto, não sou pardo. Porque o branco é melhor. E eu queria saber, eu não sei se você falou e eu não ouvi, é uma coisa bem possível mesmo, de você ter falado e eu não ter prestado atenção, é o recorte da seriedade. Terceiro ano do ensino médio, desculpa te cortar. Terceiro ano de ensino médio. Aí,
o terceiro ano do ensino médio já passou no primeiro ano com processos sociais e relações sociais na sociologia, já passou por colorismo e branquitude. Isso eu falo porque quando eu dava disciplina de sociologia, a gente fala sobre esses assuntos. E tendo o ensino médio respondido dessa forma, e você ter essa resposta positiva após a sequência didática, pode-se dizer que foi uma prática exitosa. E você deve repensar nisso e trazer para a gente esse questionário, divulgar academicamente para a academia, né? E do mais mesmo é parabenizar. Alguém tem alguma coisa para falar com a Lilian? Hoje está tranquilo. Lilian, todo mundo ficou muito feliz com o seu trabalho, que não quer nem falar. Tá vendo? Em sequência, a Lilian, eu gostaria de convidar o professor Ionier Orozco para apresentar o trabalho dele. Buen día. Oh, Christopher, Juan, ¿están por ahí, Christopher y Juan? Ahí está Christopher, ok. ¿Y Juan? Buen día. Buen día. ¿Y Juan? Buen día. Hola, Juan. Hola. Entonces, buen día. Nosotros vamos a presentar en español, a pesar de que, bueno, hago el doctorado en Educación Científica y Tecnológica en la Universidad Federal de Santa Catarina, pero soy profesor de biología aquí en Bogotá, en Colombia. Y el trabajo que vamos a presentar hoy, pues lo haré en compañía de dos de mis estudiantes de grado sexto, con quienes hemos realizado este trabajo. Entonces, no sé si ustedes se quieren presentar, chicos. Juan, dale tú, Juan. Buenas tardes a todos, buenos días a todos. Me llamo Juan Esteban Otalora Fernández. Soy de Bogotá, en Colombia. Yo estudio en el Colegio Bilingüe Reino Unido. Voy en grado sexto y estudio biología con el profe Janer. Okay. Gracias, Juan. ¿Y Christopher? Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Me llamo Christopher Esteban Borja Mesa. Soy del grado sexto B en el Colegio Bilingüe Reino Unido. Gracias. Listo. Entonces voy a compartir mi tela aquí. Un segundo. Bienvenidos, chicos. Gracias, Yuri. Ai, se me olvidou decir isso, não? Graças, Yuri. Eu ia pedir um favor para vocês, que eu sei que tem alguns que estão lá no grupo de WhatsApp, se alguém puder tirar print ou tal e enviar para mim, que eu tenho que enviar para a escola, essas evidências. Eu agradeço. Junior está gravando, então, em YouTube. Okay. Pronto. Ok, listo. Entonces, el trabajo que vamos a presentar, pues, fue una experiencia que tuvimos en la clase de biología o ciencias, que le colocamos como título Entre momias y células eucariotas, la enseñanza de las ciencias naturales por medio del legado del científico de Senegal, Cheikh Anta Diop, y la lucha antirracista. Entonces, estamos aquí Juan, Christopher, y pues yo, el profe venimos de un colegio aquí en Bogotá que se llama Colegio Reino Unido. De pronto, para quien estuvo ayer, la primera parte va a ser un poco repetitiva, pero pues después cuando ya pase la experiencia de los chicos, ahí viene como la novedad. Entonces quería mencionar que en Colombia como tal tenemos un documento que se llama la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Es un documento que existe desde 1998, es decir, tiene más de 20 años en el país. Y es un documento que trata de la necesidad de abordar los saberes, las identidades y la lucha antirracista en todos los niveles educativos del país, incluyendo ahí la universidad, y en todas las materias, ¿no?
tiene desde sus objetivos pues ese conocimiento y difusión de los saberes, prácticas, valores, mitos y leyendas construidos ancestralmente por las comunidades negras, el reconocimiento de los aportes de estos pueblos a la historia y a la cultura colombiana, y este último que a mí me interesa mucho como profesor de biología, que es el fomento de las contribuciones de las comunidades afrocolombianas en la conservación, uso y cuidado de la biodiversidad y el medio ambiente para el desarrollo científico y técnico. Sin embargo, en Colombia muchas escuelas ni siquiera saben que este documento existe, o sea, no saben que existe la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, no hay un seguimiento para ver si se está implementando, entonces realmente hay muchos colegios que no lo hacen, y cuando se hace, normalmente se reduce a ciertas actividades únicamente en el mes de mayo, que es cuando en Colombia se celebra el mes de la herencia africana. Entonces ahí sí aparecen algunas actividades, creo que es un problema muy parecido al de Brasil, cuando en noviembre aparecen entonces algunas actividades, normalmente más para reforzar estereotipos que de hecho para contribuir a la lucha antirracista. Y en Colombia, además de eso, tenemos el problema de que hay este paradigma o imaginario de la Colombia mestiza, ¿no? Entonces, al tener este imaginario de la Colombia mestiza, primero se niegan oportunidades para que las personas puedan desarrollar su identidad indígena y la negritud, y al mismo tiempo se silencian los privilegios de ser blanco en Colombia, ¿no? Bajo ese imaginario de que como todos somos mestizos, entonces como tal no hay racismo ni tenemos estos problemas en el país. Y aquí entonces uno se empieza a preguntar, bueno, y en la enseñanza de la biología, pues, ¿qué deberíamos o qué podríamos hacer? A mí hay algo que me incomoda mucho en la literatura y en los textos académicos, en los pocos textos que relacionan enseñanza de la biología y lucha antirracista, y es que normalmente asocian que desde la enseñanza de la biología lo único que tenemos que hacer es desmentir el concepto de raza biológica, ¿no? Desmentirlo. Y ya. Para mí esto es muy peligroso, suponer que solo esto. Porque a veces si no lo hago responsablemente, al revés, puedo estar ayudando a invisibilizar el racismo. O sea, si no hay razas biológicas, entonces muchos pueden pensar, como no hay razas biológicas, entonces no hay racismo. Y pues sabemos que no es así. Y dos, porque es como lavarse las manos de una deuda histórica que la biología tiene, ¿no? Sabemos que la biología históricamente fue quizás una de las ciencias que más ayudó a reafirmar, reforzar y legitimar científicamente el racismo. Sin embargo, pues decir que simplemente un día apareció un científico y vio que no había raza biológica, pues eso no quita el peso histórico de lo que ayudamos a fundar en la sociedad, y por lo tanto tenemos que hacer mucho más que simplemente desmentir el concepto de raza biológica. Entonces, ahora sí, pasando un poco más al trabajo que hice con las y los estudiantes de sexto, justo cuando comenzó todo esto del COVID-19 y del coronavirus, pues yo siempre cada 4 semanas dejábamos una semana para trabajar implicaciones sociales del coronavirus o del COVID-19. La primera que trabajamos pues fue el aumento de la violencia de género y de la violencia dentro de la familia por cuenta del coronavirus, ¿no? De esta, pues principalmente del machismo, ¿no? Pero claro, a las personas tener que estar encerradas en su casa, pues eso creó condiciones para aumentar más esa violencia y que el machismo aflore más. Entonces aquí las chicas y los chicos se posicionaron, analizaron esto desde sus casas, la distribución de labores domésticas, y desde ahí se abrió un espacio para hacer ese abordaje de ese contenido biológico con cuestiones más sociales. Para el segundo momento, yo decidí preguntarles a ellas y ellos, pues, qué tema les gustaría que tratáramos sobre el coronavirus, cuál tema social. Y yo les di 3 opciones. Y entre esas 6 opciones, una era, pues, cuál era la situación de las poblaciones afroindígenas en Colombia en relación al COVID-19. Otra era cuáles eran los impactos del coronavirus en el continente africano, considerando que los medios de comunicación pues no nos hablan de lo que ocurre en el continente africano en relación al coronavirus. Y la tercera opción era la situación de las personas trans, transexuales o no binarias en la pandemia, considerando que en ese tiempo aquí en Bogotá había mucho problema porque se había instalado algo como el pico y género, que permitía que un día salieran solo mujeres y al otro día salieran solo hombres. Y entonces las personas trans tuvieron sus derechos vulnerados durante ese proceso. Para mi sorpresa, las chicas y los chicos pues decidieron casi por la mitad
conocer qué estaba pasando en el continente africano. Entonces, cuando yo vi que era interés de ellas y de ellos ver qué estaba pasando ahí, pues ahí yo dije, este es como el momento oportuno o propicio pues para entrar más fuerte con este tema en el caso de los chicos. Entonces, bueno, aquí como yo necesitaba prepararme también mejor, entonces organizamos un evento con algunos profes del colegio, donde precisamente pues escuchamos activistas afro del país, pues para ver qué nos recomendaban, qué podíamos hacer. Entonces fue bien provechoso ese encuentro. Y pues precisamente para conocer cómo estaba la situación del COVID-19 en África, entonces invitamos al doctor Lusitano Makubele, él es postdoctor en Ingeniería Química de la Universidad Federal de Santa Catarina, y él estuvo en videollamada con las chicas y los chicos. Entonces él les habló un poco de cómo estaba la situación, de cómo África lo estaba manejando mucho mejor que otros continentes. Aprovechó entonces ahí para hablar un poco pues de la cuestión de la ciencia producida en África, de la importancia de la producción científica de allí, y pues les habló un poco también de la lengua que él habla, ¿no? Les enseñó a decir gracias. Entonces digamos que fue un encuentro importante como para abrir ese panorama con las y los estudiantes. A partir de ahí, ellas y ellos pues también hicieron una serie de actividades. Entonces está esta primera, Christopher. Listo. Bueno, en esta primera actividad nosotros hicimos desmintiendo mitos de África. Debido a que los mitos de África se han ido extendiendo cada vez salen más y más por el paso de los años. Se intenta luchar contra esto, pero no hemos logrado frenarlo. Un ejemplo es un mito que puede ser, en África es muy peligroso, no vayas ahí. África, como todo lugar, puede ser peligroso. No es mi culpa que te roben si vas a las 11 de la noche con cosas de oro o muy valiosas. Obviamente, tiene uno que tomar en todo lugar precaución, pero no es como que todo sea un peligro, no. África, uno tiene que ir cuidándose como en todo lugar. En Estados Unidos también es lo mismo. En todos los lugares también es lo mismo. Otro mito es que en África hay muchas enfermedades. Repito, en todo el mundo también hay enfermedades. En España, digamos, el COVID-19 pegó muy duro. En Estados Unidos tiene más casos de coronavirus que en todo un continente, que ese continente es el continente africano. África ha podido controlar muy bien ese coronavirus. África lo ha hecho muy bien y todo el mundo, y decía, todo normalmente Europa y así, decía, no, es que África va a tener un gran colapso en la crisis. Pero no, África ha tenido un buen desempeño en ese coronavirus. Ok, gracias, Christopher. Voy a avanzar aquí. No solo eso. Sigue, Christopher. Los médicos franceses, dos médicos franceses que dijeron, bueno, nosotros vamos a mirar con la cura con gente africana. ¿Por qué? Bueno, supuestamente ellos se lavaron las manos diciendo que era porque en África se necesitaba, ya que ellos iban a ayudar mucho y que también iba a ser una ayuda para África, porque supuestamente este continente es muy afectado, aunque no lo quieran decir. Y no es así. Estos científicos franceses básicamente lo hicieron para no hacer los procedimientos éticos. Solo para eso, porque eso puede implicar un gasto de millones de dólares. Y ellos no quieren perder tanto dinero así porque sí. Ellos solo van a hacer esos. Entonces dijeron, entonces se lavaron las manos. Dijeron, bueno, vamos a hacerlo con africanos y les vamos a decir tales excusas que son una mentira, una gran mentira. Entonces nosotros nos dimos la labor de investigar cómo estaban en África, y países como Senegal, Egipto están muy bien, tienen literalmente 10.000 casos. ¿Cuántos? Nosotros aquí en Colombia tenemos 54.000 casos, y todo el continente africano tiene aproximadamente unos 200.000 casos solo, y aproximadamente a ronda de 10.000 muertes. España tiene lo mismo. España, que es un país de 50 millones de habitantes y no tanto habitantes como África, tiene más contagios y más muertes que África. Vale, Christopher.
Entonces aquí, bueno, las chicas y los chicos, pues analizamos esta situación de los científicos franceses que querían hacer las pruebas de la vacuna en el continente africano y estos fueron como unos banners que produjeron las y los chicos, asumiéndose como científicas y científicos en contra, ¿no?, de estos científicos y diciendo por qué no era correcto lo que estaban planeando. Aquí, pues ya iniciando más la secuencia didáctica, yo le pedí a las chicas y los chicos que dibujaran una persona científica, ¿no? Yo solo dije eso, una persona científica, no dije ni científico ni científica. Y pues como vemos en todos los casos, en la mayoría, pues todas y todos dibujaron personas blancas. Fueron muy pocas las mujeres que aparecen en el imaginario de científicas y científicos de ellos. Entonces, a partir de ahí, pues también pensé en la necesidad de ver cómo podíamos problematizar eso y reconocer que esto no se debe como tal únicamente a una actitud de ellas y de ellos, sino a una historia de educación que han recibido en la cual la ciencia se asocia únicamente pues a un imaginario blanco. Entonces, hicimos esta actividad, Juan. Hicimos esa actividad que trataba de... que tocaba en el libro de biología, buscar hombres y mujeres de raza blanca o de raza afro, y de qué acción estaban haciendo. Cuando ya terminamos de ver todo el libro, notamos que todas las personas eran hombres y eran de raza blanca, no habían casi mujeres y afro y ni hombres afro. Y si hay una persona afro, que solo salieron 2 o 1 en el libro, no estaban haciendo algo como que importante en el libro. Estaban haciendo otras cosas como cosas malas de trabajar así, mientras que los de raza blanca, como está ahí, están haciendo cosas así divertidas, siendo científicos, siendo cosas importantes. Y llegamos a la conclusión de que sigue el racismo y la discriminación y en casi todo el libro, porque no muestra personas afro y mujeres haciendo algo importante. Ok, gracias, Juan. Entonces, sí, estos fueron los resultados que ellos y ellas encontraron al analizar el libro con el libro del colegio, ¿no? El libro de ciencias. Y bueno, y aquí es donde viene todo esto, porque aquí esto fue un desafío, ¿no? Y cómo vamos a unir células eucariotas, que es lo que teníamos que ver, con la lucha antirracista. Entonces voy a dejar aquí que los chicos comenten un poco. Christopher. Bueno, hay un científico llamado Sheikh Anta Diop que ha ayudado mucho en la biología estudiando el color de los antiguos egipcios. Lo que pasa con este científico es que él construyó una máquina gracias a sus saberes que le permitía analizar bien los melanocitos de la gente de Egipto en sus momias. Obviamente porque si ya estaban en cadáveres no se puede, pero debido a que estaban momificadas, sí se pudo, y el científico senegalés llegó a la conclusión de que la gente del antiguo egipcio era de piel negra. Esto debido a que gracias a su máquina pudo ver la cantidad de melanina que producía sus cuerpos. Y si es entre más melanina es, más oscura tiene la piel. Y debido a la gran cantidad de melanocitos y melanina que estos producían, se pudo ver que los antiguos egipcios eran del color negro. Ok, Juan. Pues si no saben qué es el melanocito es una célula eucariota que está dentro de nuestra piel. El melanocito produce una sustancia llamada melanina que nos protege de los rayos ultravioleta del sol. Entre más fuertes sean los rayos, la piel se vuelve más negra, más oscura. Entre menos rayos o estemos menos expuestos al sol, la piel se vuelve más clarita, ya que suelta menos melanina. Ok. Gracias, Juan. Y esto pues lo asociamos también a cuestiones que había que ver desde la física del color, longitud de onda del color y cómo es de la longitud de onda de ese color,
pues fue la máquina que diseñó Sheikh Anta Diop para definir el color de piel que tenían, por ejemplo, los habitantes del Antiguo Egipto. Y con esto, pues también me pareció importante porque estábamos un poco desmintiendo ese imaginario de científico o científica únicamente como personas blancas, y estamos reconociendo el trabajo de esta ciencia hecha por un científico senegalés y al mismo tiempo, pues, la importancia social que tuvo este trabajo, ¿no? A Sheikh Anta Diop, cuando él expuso su tesis de que los habitantes del Antiguo Egipto eran personas negras, le cancelaron su trabajo, o sea, no se lo aceptaron, y solo 7 años después le aceptaron su trabajo, ¿no? Juan. Las comunidades afro han sido muy importantes en la antigüedad y actualmente. Se han caracterizado por ser muy inteligentes y creativos. Y, por ejemplo, nos ayudaron demasiado cuando nos independizamos de España, cuando Colombia se independizó de España. Pero la sociedad se ha encargado de rechazarlos y no darles su lugar. El racismo ha existido toda la vida, pero ahora, gracias a personas como el profe Jonier, podemos ver que, por ejemplo, los egipcios que crearon las pirámides e hicieron muchos inventos eran de raza negra. También han escrito libros y, por ejemplo, el continente africano. Hay muchos científicos y científicas y personas que dedican a la ciencia. Como, por ejemplo, el doctor Sheikh Anta Diop y personas de raza negra que estudian y se superan. Como Macu, que tuvo una infancia muy dura, donde no tenía pupitres ni maestros y vivía en una región que era el Chocó, en Colombia, muy olvidada por el gobierno, pero logró superarse y ahora trabaja para que a las comunidades afro le respeten sus derechos y puedan llegar a educación como la hizo él. Ok, gracias Juan. Y pues aquí fue eso, ¿no? Desmentir esa fake news racista de que, los egipcios, los blanqueados, ¿no? O inclusive mitos que aparecen en programas de que fueron extraterrestres los que hicieron las pirámides, ¿no? Christopher, aquí para ir cerrando, bueno, Christopher. Aquí tuvimos una reunión con la científica Suelen Fonseca de Brasil y Juan Basuáez. Bueno, lo que nos dijeron estas personas, muy amable, gracias a la colaboración de estas personas, es que nos explicaron sobre la herencia africana y cómo esta nos ha ayudado. La herencia africana tiene algo que nosotros normalmente no sabíamos y es, digamos, un parto natural. Ellos, los africanos, han tenido mucho racismo durante el tiempo y cuando podían ir a un hospital a tener el parto, las mujeres, tenían una violencia psicológica, o sea, ellas estaban siendo abusadas psicológicamente por los ¿Doctores? Doctores. Entonces, lo que pasa con esto es que literalmente, o sea, ¿qué confianza si supuestamente los doctores también tienen que dar el ejemplo? ¿Qué confianza hay ahí? Entonces ellas tuvieron que aprender métodos y estos métodos son naturales y es como ejemplo el método de parir con, hay veces que le cubren con hojas para que el dolor sea mucho menor y ellas ayudan a la mujer a sacar el bebé, el feto. Entonces, gracias a esto, la cultura indígena que viene ahí ha aprendido a tener eso, formas y métodos con las que pueden hacer sus cosas, pueden vivir sin necesidad de la sociedad, porque nosotros, los humanos que estamos acá en la ciudad, nosotros podemos ver muy fácil ir al médico cuando tenemos algo, pero ellos no, ellos van a ser rechazados por los médicos normalmente o van a ser abusados psicológicamente. Ese es el problema de lo que se vive ahorita. Entonces, para eso tuvieron esos métodos. También hay métodos de medicina, como hay algunas plantas que ellas usan para calmar el dolor de algunas enfermedades o así. El problema de esto es que como no tienen ayuda médica y los médicos saben mucho más, porque tienen más sobre algunas enfermedades y así, entonces imagínate que a ellos les pueden dar el coronavirus. ¿Ellos qué hacen ahí? Ellos no tendrían ayuda de la gente, de los doctores. Ese es el gran problema y que la sociedad aún no ha podido adaptarse a eso. Ok,
Gracias, Christopher. Bueno, en esta actividad participaron también las mamás y las familias, ¿no? De las y los estudiantes. Estos fueron unos banners que ellos produjeron después, pues a partir de esa actividad. Sé que ya gastamos mucho tiempo, entonces, Christopher y Juan, esta parte la vamos a pasar, ¿vale? Porque hay que respetar el tiempo de las demás personas. Pero estas fueron algunas colocaciones que los chicos también hicieron después. Y pues por hoy sería eso y disculpen la demora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No te escuchamos. No se escucha, Yuri. Yuri. Mira, Yunier, de nuevo nos emociona un montón los chicos, Christian, Juan. Mira, olha qué texto tengo en la mano de Sheikh Anta Diop. Yo he estudiado Sheikh Anta Diop en posgrado y entonces los chicos presentan de una forma muy, muy tranquila todo de esto, de la origen de los antiguos egipcios, principalmente hacen una reflexión que nosotros acá en Brasil es muy difícil hablar sobre la origen de África, principalmente cuando me encanté cuando los chicos hablan sobre los... Mira, tiene una parte que me mata de emoción. Osteológicas, las medidas. Mira, hablan sobre melanina. Son cosas que hay en los escritos de Sheikh Anta Diop que hasta hoy en la Academia de Brasil se hay ese paradigma, ese mito sobre la origen de los pueblos egipcios. Entonces, gustaría de parabenizarlos por la presentación. Gracias por compartir con nosotros, chicos, el trabajo. Que ustedes estudien bastante, mucho para que sean científicos y que hagan una lucha con nosotros por una educación antirracista. Gracias por todo, Yonier. Gracias a ti, Yuri, también por el espacio, por el cuidado ahí, por permitir el tiempo con los chicos. Muchas gracias a Christopher y a Juan, ¿vale? Se lucieron, chicos. ¿Vale? Gracias por invitarnos, muchas gracias. Sí, gracias, profe. Ok, entonces agradeço muito também às pessoas que estiveram escutando aqui, e é isso, gente, tá bom? Obrigado. Vou apagar as câmeras, chicos. Gente, ouvir o Yonier e os alunos dele é quase que um arremate, né? A gente fica assim impressionado essas questões, como que o empoderamento desses meninos para ler um texto de Sheikh Anta Diop. Eu vou te falar que eu peguei o meu texto, só para ter uma noção, eu fiquei impressionado porque o meu texto, para que eu pudesse compreender ele, eu utilizei... Foi uma loucura, porque eu tive que fazer vários recortes para compreender. E eles, de uma forma muito simples, né, e muito didática, os alunos vieram. Olha só como que eu aprendi a ler o texto de Sheikh Anta Diop. Com vários papéis juntos. E eles, de uma forma didática, deram, assim, uma aula e, principalmente, falaram desse preconceito que existe ao continente africano e que é o berço da civilização. Aí, Sheikh Anta Diop vem para corroborar todos esses dados que eles apresentaram. Eu espero ver vocês também no nosso dossiê, tá? Valeu, Yuri. A gente vai tentar. A correria aqui da escola. Tudo bem? A promoção do letramento literário e racial crítico. O autor tá aí? Não. Oi, Yuri, a gente está assim, os autores somos eu e a Priscila. Quem é? A Priscila vai responder aí. Rogelson, eu sou o Rogelson. Pode apresentar, então, eu vou compartilhar a tela, quem vai fazer a mediação, a fala é a Priscila, na verdade. Bem-vindos.
Obrigado. Priscila? E desculpa a desatenção, porque a gente, como eu sou o coordenador científico do evento, todo mundo me manda mensagem. Então, Entendo, não, tudo bem. Ali. Priscila? Tá sem áudio, Priscila. Oi, gente, bom dia. Ótimo. Bom dia. Antes de eu iniciar minha apresentação, eu gostaria de pedir um pouco de desculpas a vocês, porque eu estou com fone de ouvido aqui, mas eu não consigo utilizar. Tá tendo uma reforma aqui, então vai ter um pouquinho de barulho, tá? Mas eu vou tentar falar de uma forma mais clara. Bom, gente, bom dia. Hoje, eu e o meu amigo Rogielis, nós trazemos essa proposta de pesquisa de trabalho com o seguinte título: A promoção do letramento literário e racial crítico a partir da leitura da obra Menina Bonita do Laço de Fita, uma proposta de sequência didática à luz da BNCC. Eu sou Priscila, sou professora da Rede Estadual de Ensino aqui do estado do Ceará, mestra em Linguística, e o Roger Edson, meu amigo e parceiro acadêmico, é professor da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza e doutorando em Linguística. Dá para ouvir? Tá legal? O barulho está atrapalhando muito? Dá para te ouvir bem. Obrigada, tá? Ótimo. Roger, por favor, passa o próximo. Bom, essa ideia, ela surgiu a partir da minha experiência como professora de crianças, né? Lá em 2011, 2012, eu comecei a carreira docente e eu ensinava inglês para crianças em uma escola particular. E me chamava muito a atenção a questão ocorrer alguns episódios, né, na nossa escola que me chamaram bastante a atenção. Além de obras também que foram trabalhadas, comportamento das crianças, entre outras questões. Em relação à questão da literatura infantil, ela é extremamente importante na educação de crianças, pois é um mecanismo que contribui na construção de identidades, valores, visões de mundo e comportamentos, né? A literatura infantil é extremamente formativa, né? Além da questão da leitura, tem também a questão da formação de valores, visões de mundo e comportamentos. De acordo com os estudos de Gouveia, ao fazer um levantamento sobre a figura do negro na literatura infantil, a pesquisadora percebeu que durante a história da literatura brasileira infantil, houve um apagamento, uma rotulação e uma marginalização da figura do negro na literatura infantil, que está muito ligada à questão folclórica, muito ligada à questão de um personagem menor, secundário. Nos últimos anos, felizmente, graças às lutas sociais, né, às leis, entre outras coisas, nós percebemos importantes mudanças na questão da figura do negro na literatura infantil. Hoje em dia, nós já encontramos obras maravilhosas em que os negros são personagens principais, são princesas, são heróis, são protagonistas, né? E isso é extremamente importante para a criança, porque essa questão da leitura do imaginário ajuda a construir estereótipos e ajuda a construir ideias do mundo, né? E das coisas. Essa questão dessa mudança, né, da figura do negro na literatura infantil é extremamente importante, ela ainda está acontecendo, está caminhando, para contribuir na colaboração de uma construção de uma representatividade, construção de identidade e mudanças sociais, né? No nosso trabalho, o objetivo principal é apresentar um planejamento de uma sequência didática construída a partir das habilidades da BNCC para a discussão da obra literária infantil premiada e traduzida para vários idiomas, Menina Bonita do Laço de Fita, de autoria da Ana Maria Machado. Foi publicada em 1986, mas tem várias reedições,
É um clássico da literatura infantil. Existem vários trabalhos, né, de reflexão com essa obra, mas no nosso trabalho a novidade é incluir a questão das habilidades da BNCC e também promover a questão do letramento literário e racial crítico, né? Como as professoras no início do nosso encontro, as professoras Carla e Érica fizeram apresentações maravilhosas, e o professor Yuri também complementou a BNCC. A gente sabe, nós não somos ingênuos, né? Sabemos que a BNCC não contempla muito bem as questões étnico-raciais. Mas, mesmo assim, nós pensamos a nossa proposta como professores de língua, né? Vendo a questão da formação leitora e da formação cidadã e crítica. Por isso, a complementação de outros conceitos, né? Para tentar corrigir essa falha desse documento oficial. O público-alvo da nossa proposta são os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, especialmente referentes ao eixo da alfabetização, ou seja, do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, da primeira etapa. Próximo, por favor. Obrigada. Como objetivos específicos, nós buscamos promover o letramento literário e racial crítico por meio da obra, refletir sobre a questão do respeito e a diversidade, contribuir na questão da representatividade, identidade e autoestima das crianças negras. Isso é bem importante, porque na minha experiência como professora, eu vi casos, né, assim, foram bem complicados, né, de crianças negras que eram excluídas na hora do intervalo de brincadeira. Quando os meninos, né, os alunos iam fazer desenhos ou pinturas, a gente nunca via uma figura negra, era sempre bonequinhos e bonequinhas loiros, dos olhos azuis, parece até que a gente vivia em outro lugar, porque a representação que eles faziam dos desenhos, das pinturas, não nos representavam, né, pessoas negras, pardas, né, a nossa diversidade, a nossa pluralidade. E isso está muito atribuído à questão das práticas escolares, né, de como é trabalhado em sala de aula. Bom, a narrativa da obra Menino Bonito do Laço de Fita, ela conta a história de um coelhinho branquinho que admira a beleza negra de uma doce menina que usa um laço de fita. Ele tenta descobrir qual é o segredo da menina para ser tão pretinha e tão bonita. O coelho põe em prática todas as ideias e respostas criativas da menina. Ele faz o constante questionamento, né? Menina bonita do laço de fita, como você faz para ser assim tão bonita? E aí ela fica pensando em possibilidades, em possíveis respostas, né? Eu acho que quando eu era pequenininha, eu tomei bastante café, comi bastante. Eu acho que está caindo a internet. Pois é, Priscila. Eu acho que eu vou continuar, se ela voltar, ela avisa, né? Voltou, já voltou. Já? Deu certo? Deu certo, Priscila, pode continuar. Tá bom. E aí o coelhinho, ele pergunta, a menina dá possíveis respostas, ele coloca em prática todas essas respostas, mas não consegue êxito, né, para mudar de cor. E aí, depois de muito tentar e não ter sucesso, a mãe da menina explica para o coelhinho que ela tem essa cor da pele, pois puxou a sua avó, que era uma negra linda. Sabendo disso, né, sabendo dessa solução, o coelhinho se apaixona e casa com uma graciosa coelhinha pretinha e tem muitos filhinhos coloridos, de todas as cores. E a menina bonita do laço de fita, ela se torna madrinha da coelhinha pretinha, né, que nasce entre os de várias cores, né? Próximo. Por que a temática na sala de aula, né? Além dessa história ser bastante divertida, ela ser muito bem escrita, ter imagens maravilhosas,
ser bem ilustrada, com cores e formas bastante significativas e chamativas, ela tem um forte teor social ao tratar do tema diversidade, valorização da beleza negra e o respeito ao próximo. Em relação à fundamentação teórica da nossa proposta, nós nos baseamos nos estudos do letramento a partir de Street, Soares, Kleiman, que entendem que as práticas letradas do cotidiano são construções sociohistóricas e dialógicas das culturas. A gente pode, de uma forma geral, definir letramento como desenvolvimento das habilidades de ler e escrever de forma adequada nas diversas situações sociais, considerando questões políticas, ideológicas, históricas, os diferentes tipos de texto, né, suportes, entre outras coisas. Próximo. Nós selecionamos algumas habilidades, né, vendo do ponto de vista como professor de línguas, né, algumas habilidades que nós pretendemos abordar na nossa proposta. A primeira, estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler, pressuposições antecipadores dos sentidos, da forma e da função social do texto, apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte, o universo temático, bem como saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra, né? O índice, prefácio, as imagens, a autoria, a questão das cores, das letras, confirmando a antecipação e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas. Essa habilidade a gente vai trabalhar no momento da introdução da obra. A segunda habilidade, escutar com atenção as falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário. Nós procuramos, na parte da leitura, né, da leitura coletiva, a gente pretende trabalhar de uma forma reflexiva e dialogada, sempre fazendo perguntas e incentivando a participação das crianças. E, por isso, a escolha dessa habilidade. A seguinte, reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade. E as duas últimas habilidades, essas três últimas são do campo artístico-literário. Ler e compreender com certa autonomia textos literários de gêneros variados, desenvolvendo o gosto da leitura, aqui entra a questão do letramento literário, né? E reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua resolução, além de palavras, expressões e frases que caracterizam personagens e ambientes. Além das habilidades contempladas, né, nós também nos embasamos na proposta de Gomes, nos estudos sobre o letramento racial crítico, reflexões sobre a construção identitária proposta por Gomes, estudos do letramento racial crítico de Ferreira, e na proposta de letramento de sequência básica do letramento literário formulada por Cosson. Aqui uma questão uma citação que eu achei bem interessante para a gente entender melhor essa questão do letramento racial crítico, né? Que como a gente pode trabalhar isso em sala de aula. O letramento racial crítico é um conceito que nos leva à reflexão e à mudança das formas de ensinar e de aprender. Ele suporta dimensões políticas e ideológicas, né? Nos usos sociais da leitura e da escrita, a gente também trabalha essa questão questões políticas e ideológicas que estão presentes na nossa sociedade, né? Para a gente desconstruir certos padrões e certas ideias erradas, né? O letramento racial crítico nos ajuda a desconstruir formas de pensar e agir que foram naturalizadas, infelizmente. O racismo é uma construção que é estrutural e ainda é mantida em nossa cultura.
A escola tem o papel, né, tem a função importante para trabalhar nessas mudanças e paradigmas, né, quebrar esses paradigmas e combater essas ideias. O letramento racial crítico é refletir sobre raça e racismo e nos possibilita ver o nosso próprio entendimento de como raça e racismo são tratados no nosso dia a dia e quanto raça e racismo têm impacto em nossas identidades sociais e em nossas vidas, seja no trabalho, seja no ambiente escolar, universitário, entre outras instituições, né? Nossas famílias, nossas relações sociais. Entender a importância de utilizar o letramento racial crítico na minha prática pedagógica é de extrema relevância para que assim possa também colaborar para que tenhamos uma sociedade mais justa, com igualdade e com equidade. E a colocação que o professor Yuri fez é extremamente importante, quando ele diz que a questão do lugar de fala, né? Eu entendo essa questão do lugar de fala, a gente nunca vai entender certas situações, porque só sabe quem passa por ela. Mas é dever de todos, né, trabalhar com uma educação antirracista, independente de cor, de gênero, de orientação, de religião. É o nosso dever social como professor, como educadores, né? Como é que vai se dar essa sequência didática, né? Esse trabalho com essa obra? Na etapa da introdução, nós sugerimos que o professor mostre a capa de alguns livros infantis com protagonistas brancos e negros e inicie uma conversa sobre semelhanças e diferenças de características físicas, até que a cor da pele surja como um fator latente. As crianças, elas são extremamente espertas e inteligentes. Se a gente chegar lá na escola, os pequenininhos, né, dizendo que somos todos iguais, eles vão dizer, não, tia, mas o Joãozinho, ele é mais alto do que eu, a Mariazinha, ela é mais magrinha. Tem uma série eu acho que a gente tem que trabalhar com a questão da pluralidade, da diversidade. Temos que defender a questão da ideia de que somos iguais, né, continuar nessa luta, né, que somos iguais em relação a direitos, né, mas em relação às diferenças, isso tem que ser trabalhado e tem que ser aceito e contextualizado da forma correta para desconstruir o racismo estrutural, especialmente na escola, né? Em seguida, deve ser feita a apresentação da obra, autor e leitura propriamente dita, de forma dialogada e reflexiva, incentivando a participação e engajamento das crianças. E, por fim, propomos que o professor convite os alunos para a construção de um desenho e pintura com base em suas interpretações e compreensões da obra. Essa obra ela é extremamente rica e ela apresenta uma infinidade de possibilidades, né, de trabalho. Essa questão do desenho e da pintura, eu escolhi, né, essa proposta agora, pensando nas pinturas e nos desenhos que eu vi quando eu era professora de criança, mas dá bastante possibilidade de trabalhar com produções escritas, produções orais, entre outras coisas. Como é que vai se dar o processo de avaliação dessa proposta? A gente vai avaliar o processo, né, do começo ao fim, o engajamento e participação das crianças e a produção, né? E como considerações finais, nós procuramos promover, a partir dessa sequência, né, dessa proposta, uma educação antirracista por meio da literatura, que a literatura ela é extremamente formadora de opinião, de comportamentos, valores, a percepção da pluralidade do povo brasileiro, o estímulo à autoestima de alunos negros, a ampliação da visão de mundo das crianças, a valorização e o respeito aos diferentes povos e etnias, formar sujeitos letrados, críticos, éticos, informados, respeitosos e mais conscientes de sua história, papel, lugar de si e dos outros na sociedade. E é isso. Temos aqui algumas referências e eu gostaria muito de agradecer, eu nem agradeci no começo a oportunidade, é um grande prazer estar aqui hoje e eu estou encantada com os trabalhos e com as falas
Está sendo maravilhoso, riquíssimo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Priscila e Rosielison. Rosielison, obrigado. Eu tô com uma dificuldade de leitura, menino, que é uma loucura. Não, e um nome desse não tem quem não tenha dificuldade. Então, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de considerar, mas são coisas bem pontuais. Aqui no estado da Bahia, eu sou professor visitante da Universidade Estadual da Bahia. Estou lotado justamente onde? No programa de Letras Libras. Então, não é minha área letras. Mas, como eu estou no programa, eu orientei ano passado inúmeros trabalhos. Voltaram. E aí me voltou, né? Vocês trouxeram aí duas pessoas que eu usei muito, que é a Magda Soares e a Ângela Kleiman, que eu tive que aprender com elas também, né? Essa questão do letramento. Vocês apresentaram um trabalho super relevante enquanto prática para uma educação antirracista. E complementar essa fala mesmo, Priscila, o racismo não é só estrutural. O racismo é estrutural, institucional e institucionalizado pelos professores também da sala de aula. Por quê? Quando a gente faz esse processo de letramento, tanto acadêmico, tanto literário, tanto das matemáticas, das humanas e das demais ciências, a gente vê essa questão do ter medo de falar sobre. E quando a gente tem esse medo de falar sobre, a gente usa outros termos para silenciar os atos racistas. Vamos, por exemplo, o seguinte, vou silenciar seu microfone, Priscila, só para eu raciocinar melhor. Ok. A gente toma outros exemplos. A gente tem o hábito de falar assim, a pessoa sofreu discriminação racial. Não é discriminação racial, é racismo. A gente tem que deixar isso bem claro. Por quê? Quando a gente fala em discriminação racial, se parece e se configura como uma brincadeira ou como não é passível de crime. E isso a gente tem notado no Brasil, que está se tornando o fato de discriminação racial ou injúria racial uma coisa rotineira. Porque racismo hoje é um crime inafiançável. Outra coisa também que a gente deve atrelar junto à escola e essas questões do racismo na escola, assim como eu falei que estava com o Wellington ontem, é a gente lembrar que racismo não é bullying. E os professores acham que é bullying. E isso me deixa, assim, puto da vida, porque eles naturalizam, eles institucionalizam o que o Estado quer. E aí vocês trazem muito bem essa sequência didática. E aí eu tenho uma crítica ao livro da professora Ana, que é o seguinte, como que você faz para ficar tão pretinha? Aí ela fala, eu tomo café. E aí, quando ela faz essa fala, eu tomo café, significa o seguinte, se eu não tomar café, eu vou ser branco. Você entende? Naturaliza aí, o primeiro passo, ela naturaliza, a criança já naturaliza isso, porque se ela tomar café, ela vai ficar preta. E aí, eu fiz eu acompanhei esse estudo com a professora Kilsande Oliveira, que é uma professora que trabalha o letramento racial a partir da literatura negra do encantamento, literatura negro brasileira do encantamento. Inclusive, ela vai estar sexta-feira com a gente falando sobre isso. Tem o Renato Nogueira também, que bate nessas teclas, e quando a professora Ana traz esse recorte de que o café te deixa preto, ao mesmo tempo você vê uma estereotipação desses indivíduos. Você imagina, olha, Priscila, você não pode tomar café, você vai ficar preto. Aí você vê que o quê? O preto está ligado à negativação. Nesse caso do livro, não é ligado à negativação, porque o Coelho admirava ela. Mas quando se tem um olhar mais aprofundado sobre essa literatura, você vai perceber que há discursos arraigados por trás de toda essa construção desse livro. Outra coisa também que eu acho
que a gente deve pensar nesse livro é, o reforço da teoria da miscigenação, porque a avó dela, era uma mulher negra. Não, a avó dela não. Ela é negra porque ela é negra. Acabou. E quando a gente usa essa teoria da miscigenação, porque a mãe, o imaginário, por exemplo, você não sabe qual é a cor da mãe. Você não, a mãe mostra a cor da mãe no livro? Não, não fala. Mostra? É que cor? Calma aí. É negra também a mãe. Ah, mas então é por causa da avó. É. Entende a lógica? Uhum. Eu peguei esse distinção que ela falava isso. Ah, porque ela é negra, não porque eu sou preto, é porque é a avó. Ela tem um recorte da avó. Então, reforça basicamente a teoria da miscigenação. Mas, assim, a sequência didática seguiu todas as habilidades e competências, né, que a gente fala que as habilidades e as incompetências do governo estão aí dispostas na BNCC, mas, assim, vocês contemplaram muito bem esse trabalho que é uma prática que pode ser considerada exitosa na luta e no combate ao racismo, né? Gostaria também de convidá-los a participar conosco do dossiê. Desenvolvam e do mais parabenizar. Obrigado pelo trabalho. Obrigada, até mais. Obrigado. Obrigada Bom pelas dia pra dicas, tá? todos. Bom dia. Milagre que eu estou falando pouco, porque eu falo muito. E o papel da gestão pedagógica, tá aí? Estou, Yuri. Pode apresentar. Oi, Yuri. Estou... Ah, tá. Bom dia. Yuri, vou pedir para que você autorize aí a apresentação, ok? Não, ele é sozinho. Você já está dentro da sala, é só você apresentar agora. Ah, ok. Vamos lá. Apresentar agora a tela inteira. Aí a apresentação abre para gente. Aí você abre o documento da apresentação. Ok. Está acompanhando aí? Vai carregar. Aí você tem que clicar na tela e compartilhar. Ok, já Abriu. está acompanhando? Pronto. Então, bom dia a todos e a todas. É um prazer poder dividir com vocês e aprender nesse simpósio de encontro antirracista, né? Para nós, é um prazer também poder compartilhar com esse momento. Então, eu sou Joilson Batista, de São Pedro, eu sou pós-graduando da Universidade Estadual da Bahia, num programa de gestão e tecnologias aplicada à educação, em Campus 1, Salvador. Este é um trabalho que é um recorte de um trabalho que eu já qualifiquei, que é a dissertação que está prevista para dezembro, e um dos recortes é o papel da gestão pedagógica frente às questões étnico-raciais, composto por mim e colaborado pela colega Nildite Mendonça Dias, que também está no grupo, e orientado pela minha querida e digníssima professora Carla Liane Nascimento dos Santos. Então, para contextualizar, né, o porquê dessa temática, o papel da gestão, primeiro que o nosso programa ele é em gestão da educação, portanto, sentimos a necessidade de discutir as questões étnico-raciais dentro desse programa tão importante para a UNEB. E aí surgiu alguns questionamentos, né? O que temos, então, por que é importante discutir o papel da gestão pedagógica frente às questões étnico-raciais? E por que trabalhar a formação docente para as questões étnico-raciais? Que eu suporte, eu documentos, eu leis, discutem tal temática. Então, foi pensando nesses questionamentos que nós formulamos e escrevemos o trabalho. Então, temos o intento de discutir e analisar o papel da gestão pedagógica frente às questões étnico-raciais, bem como pontuar discussões sobre as questões étnico-raciais e a implicação da Lei 10.000, bem como a 11.645. Então, que muitas vezes a gente leva em consideração somente a 10.000 e esquece que é um complemento, né? Elas ambas alteraram a LDB. Então, é importante que nós levemos em consideração esses dois marcos regulamentatórios, né? Foi sancionado primeiro em 2003
e a outra em 2008. Então, como premissas básicas, né, eu já havia antecipado um questionamento, qual é o papel, então, da gestão pedagógica frente às questões étnico-raciais? E por que nós formulamos esse questionamento? Primeiro que eu atuo na coordenação de educação básica, anos iniciais do ensino fundamental, e penso que, para além do visto, né, intitulado por alguns, que o coordenador pedagógico, ele é o faz de tudo, ele é o bombeiro, ele é o, como é que eu posso dizer assim, aquele responsável pelo salva-vidas, nós pensamos que é preciso assumir esse local de identidade do coordenador pedagógico, né? Ou em alguns municípios, do gestor pedagógico. Então, é preciso também que a gente passe, além disso, e rever as identidades desse profissional. Então, a partir disso, das leis que eu mencionei nos objetivos, surgiu a obrigatoriedade de incluir nos currículos da rede pública e privada o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. Portanto, sentido a necessidade de alertas, não é, nas unidades escolares, o desdobramento da lei fez com que o currículo se atentasse para essas questões e para além do dito, né, nesses marcos regulamentórios, mas para o ser feito legitimado no que consta nesses documentos regulamentatórios. E aí, Heloísa Luque, ela disse para a gente que a responsabilidade do gestor pedagógico gerir, articular e mobilizar os recursos humanos e pedagógicos para a consolidação de um processo de ensino-aprendizagem. Ora, recursos humanos, né? Estão os docentes e toda a comunidade escolar, bem como os pedagógicos, para mobilizar aquilo lá na ponta, que é o processo de ensino-aprendizagem. Tá, mas como isso se dá tendo em vista as questões étnico-raciais, né? Visa também melhorar as ações nos processos educacionais para a melhoria da aprendizagem. E essa aprendizagem, a gente pode levar em consideração também a meta 7, né? A estratégia 7.25 do PNE, que diz que devemos efetivar essa educação antirracista, como bem propõe a própria Nilma Lino Gomes, a Vera Lúcia Candal, né? E a própria professora Petronília Beatriz. Teve também outro desdobramento, que foram as diretrizes para as práticas antirracistas nos currículos, e aí a gente pode mencionar as DCN, né, para a educação étnico-racial, e como isso orienta e direciona o trabalho docente e a elaboração também de um currículo integrador baseado na pluriétnico, né? Visa também reconhecer a diversidade étnica, uma vez que nós temos os dados aí do IBGE, que nossa população ela é composta com mais de 50% de pessoas negras, né, equivalente a pardos e pretos, 55 aproximadamente. Sentimos também que, a partir desses documentos de 2013 e 2008, é necessário e urgente uma sistematização de um currículo pluriétnico, né, que leve em consideração as características desses sujeitos e não pensar somente no processo da miscigenação e que nós vivemos numa democracia onde não há divergência entre pretos e brancos ou negros, né? Pensamos também que a gestão pedagógica ela precisa, de fato, garantir o que é preconizado e o dito nas leis, né? Ela precisa efetivar para além do dito, mas para o feito, não é? E aí a gente percebe que a gestão pedagógica, então, deve fomentar esses processos formativos contínuos do docente. Por quê? Se nós levarmos em consideração a Lei 10.000, né, e a 11.000, que foram em 2003 e 2008, respectivamente, nós iremos ver que muitos dos docentes foram formados anterior a esse período ou posterior, ou na sua matriz curricular dos cursos de licenciatura, por exemplo. Será que esses sujeitos foram contemplados? Será que essa disciplina não foi ofertada somente em seminário? Como é que fica a formação? E como é que a gente vai pensar uma diretriz no currículo, uma vez que eu, enquanto sujeito da educação básica, fui formado anterior a 2003 e que minha gestão pedagógica não possibilita encontros e espaços para discutir essas questões da formação contínua na perspectiva étnico-racial. E aí a gente percebe que a gestão pedagógica deve ressignificar as práticas antirracistas no seu currículo, e aí esse termo antirracista eu vou discutir bem o que propõe a Vera Lúcia Candal, né, e a própria Petronília, bem como a Nilma Lino Gomes, que eu discuto bastante na minha dissertação, não é? Então, é preciso que nós levemos isso em consideração. Como discussão teórica,
eu fiz uma divisão categórica, né, primeiro dos documentos e leis, não é? É preciso que a lei em si, ela dita, mas o que vai, de fato, efetivar esse trabalho preconizado na lei são as políticas públicas, não é? A partir dessa lei, ou seja, um desdobramento da Lei 10.000, que foi complementada pela 11.000 e que altera a LDB de 96, não é? Bem como outros documentos posterior a este ano, o qual eu mencionei. Então, nós temos a própria Lei 10.000, a 11, o Conselho Nacional de Educação, resolução número 1 e número 3, não é? Que houve participação da ilustríssima professora Petronília Beatriz, a LDB, bem como seus artigos 26A e 79B, não é, que discute, e eles vão dando a lei vai dando esse parâmetro, né, de como é e deve ser feito esse currículo. O artigo 67, parágrafo 2º da LDB, no que tange à gestão pedagógica, quais são as atribuições, pelo docente, gestor pedagógico. A própria Lei 11.738 de 2008, né, que a gente pode pensar também no desdobramento, que é a Lei do Piso, que diz que 1/3 da carga horária deve ser feito para atividades extraclasse, né? Então, é um momento oportuno para que a gestão pedagógica se aproprie desses momentos, né, das ACs, né, as atividades coordenadas, não é? Os encontros pedagógicos, para pensar nessa formação contínua, sobretudo nessa discussão específica das questões étnico-raciais. E aí nós temos também outro desdobramento, que foi a sanção da presidenta Dilma Rousseff, do Plano Nacional de Educação, que deveria levar em consideração a BNCC, que na meta 7, ela diz que o currículo tem a obrigação de erradicar todas as formas de desigualdades socioeducacionais. E na estratégia 7.5, ele traz essas discussões de que devemos efetivar no nosso currículo a educação para a educação étnico-raciais, levando em consideração a Lei 10.000 e a 11.000, não é? Um outro fator de discussão nesse trabalho, que concerne a gestão pedagógica, nós trouxemos as contribuições da Heloísa Luque, né, de 2007, Humberto Pinto, de 2011, bem como Libânio, que diz lugar espaço do gestor pedagógico nos espaços educacionais. Na outra discussão da prática antirracista, nós trazemos as discussões de Nilma Lino Gomes, né, de 2005 e 2010, Eliane Cavaleiro, também 2005, e Vera Lúcia Candal, 2011. Então, nosso trabalho está subsidiado a partir desses teóricos, né? A metodologia, nós temos Carlos Gil e Bardan, não é? Que é análise do conteúdo desses documentos, bem como dessa teoria, que eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente, na metodologia. E aí a gente pensa que, portanto, esses documentos, não é? Esses marcos legais, bem como os teóricos, passam, então, a finalizar, dar alerta e também orientar o nosso papel enquanto gestor pedagógico de não só interpretar esses documentos, né, mas efetivar o que estão preconizados nesses referidos documentos aí ao qual eu mencionei. Quanto à metodologia desse trabalho, ele discorre numa revisão de literatura, né, a partir desses teóricos, uma análise documental das leis, sobretudo, numa abordagem qualitativa e como esses dados foram levantados, né? Foram analisados a partir do que propõe Bardan, a Laurence Bardan, em 2006, em seu livro, está quase na 80ª edição, a edição 77. Então, ela propõe que a análise do conteúdo seja feita por etapas, não é? E ela chama de exaustão, não é? Que a primeira fase é a pré-análise, ou seja, é o momento que eu me aproprio de todo o documento, faço a leitura superficial, né, desses instrumentos, neste caso, os documentos, aí, as leis. E a segunda é a exploração, ou seja, o que é dito, o que é preconizado, o que estão ali nas linhas, né, na sua literalidade, e de que forma eu posso inferir. E aí vem a terceira fase, que é esse momento, que é o tratamento dos resultados e a interpretação. Ou seja, é a inferência que eu tenho sobre o documento. E, em se tratando da inferência, como ela propõe, eu já vejo, inclusive, algo que pode fragilizar no que concerne a Lei 10.000, é quando ele usa o termo em especial, não é? Em literatura, história do Brasil e arte. E os demais componentes, né? Como é que a gente pode pensar em todos os componentes do currículo quando usa-se o termo em especial? E será que não poderia ser pensado também numa perspectiva inter e transdisciplinar? Então, são questões que eu inferi
nesse documento que eu venho discorrendo também na minha dissertação. E quais são os resultados, né, os resultados esperados e que estão de forma parcial? E aí eu trago a discussão da própria Nilma, né, que vai subsidiar esse trabalho, que estas leis, não é, a 10.000 e a 11.000, tornou, então, um momento de que é o momento da Lei de Diretrizes Básicas da Educação incorporar efetivamente a temática racial no seu texto, não é? Então, ali já está bem explicitado, né, bem delimitado, como sendo, então, portanto, iniciativas concretas na política educacional e nas práticas escolares. E aí, quando ela fala iniciativas concretas, é preciso que o currículo em si, municipal, estadual, daquela unidade de ensino, pense em ações concretas e práticas escolares antirracistas, né? E aí a gente acompanha o trabalho da menina do letramento, a parte literária, a partir do conto, né, Menina Bonita do Laço de Fita, e a gente percebe que muito precisa ser feito para além de usar uma literatura, né? Muito precisa, isso precisa ser um discurso político da escola. E, portanto, é a oportunidade para efetivar um currículo pluriétnico e antirracista, né? Para a gente não cair no viés da miscigenação, de que a diversidade existe e que temos uma democracia racial. E aí a gente vai usar o que propõe, né, a Angela Davis, né? Não é preciso não ser racista, é preciso também ser antirracista, né? E aí é um compromisso coletivo e não somente do negro, mas de toda a população. Como referências, aqui se encontram esses documentos, não é? E eu gostaria de antecipar, né? Discorrer o que, além do que foi dito por Nilma e Helene Cavaleiro, que a gente pense como o próprio Paulo Freire na sua pedagogia da autonomia, né? Que ele diz que a gente deve pensar constantemente o nosso fazer pedagógico, né? E esse fazer tem que ser reflexivo. E essa reflexão se dá a partir dos contextos. E esses contextos sociais, econômicos, étnico-raciais, populacionais, ambientais e assim por diante. Portanto, eu acrescento que as discussões aqui apresentadas, ela parte da necessidade de uma formação contínua e que a gente se aproprie desse território do gestor pedagógico, né? Ressaltamos também que não é uma tarefa fácil de ser cumprida, afinal, requer mudança de atitudes, não é? De valores dos nossos colegas, que muitas vezes eles não foram formados ou informados nos cursos superiores para trabalhar essas questões étnico-raciais, mesmo 17 anos da sanção da lei, né? Então, é preciso que nós pensemos nessa possibilidade de um trabalho pedagógico para com as relações étnico-raciais. Né? Obrigada, Yuri. Yuri? Já retorno um minutinho, gente, por favor. Ok. Gente, eu acabei de receber uma ligação de casa. E é difícil eu receber ligação de casa uma hora dessa. Eu tô com. Ai, meu Deus, com os dois sobrinhos infectados com Covid. Descobriu. Então, crianças. E aí, minha filha, mamãe, ela não me contou. A minha prima acabou de me ligar que todo mundo da casa tá com Covid e a criança mais nova tá entubada. Foi entubada hoje. Aí, não é Nicole, não, né? E aí eu tô aqui meio que passado, mas tranquilo. Nossa. Isso é e aí eu acabei de jogar na cara dela, isso é porque você deixou ir pra rua. Eu gosto assim, foi pra rua, mas eu fico assim, eu fico com raiva dela, porque deixou ir pra rua, e porque ela é bolsonarista mesmo, e segundo, eu fico com muita pena, porque as crianças não têm nada a ver, e ela deixou brincar na rua. Nossa. Aí eu fico meio que com raiva mesmo, mas é uma situação que vai ser contornada, né? Em relação ao seu trabalho, Joilson, e eu tenho um grande apreço quando você se pensa nessa gestão atrelada às legislações.
quando você traz essa questão da gestão da escola, a gestão tem por regra zelar pelo cumprimento das legislações, diretrizes, bases, leis, planos, tem inúmeros documentos que vocês têm que dar conta. E quando você traz isso, você nos traz outra reflexão que precisa ser desenhada, que é a formação desses profissionais. Antes de 2003, quem formou em 2003? Formação continuada. E quem é depois de 2003? É a formação específica dentro das licenciaturas. Mas aí a gente tem outro porém que a gente precisa aqui adentrar. Será que hoje uma disciplina de 60 horas atende à educação para as relações étnico-raciais? Então, quando a gente traz esses processos de formação do professor, da gestão da escola e todo esse imbróglio, né? Porque é uma loucura. A escola em si é uma loucura. Mas quando a gente traz todo esse imbróglio e desenha ele enquanto formato de uma educação que seja pública, gratuita e de qualidade, assim como a UNEB fala, né? Pública, gratuita e de qualidade. A gente precisa justamente rever esses conceitos. Será que hoje eu, enquanto gestor, eu, Joilson, estou trabalhando para que meus professores tenham uma formação continuada? Porque não adianta eu falar uma suposição. É porque o ouvido que mais ouve é aquele que está mais próximo da sua boca. E aí, você, enquanto gestor, tem esse papel também de pressionar e de dar essa formação continuada. Eu não sei sobre tal assunto. Existem inúmeros profissionais aí no Brasil que vai te ajudar. Inclusive, eu estou aqui. Eu já dei formação continuada para o município de São Paulo. Era mais de não sei quantos mil professores. E aí, é muita gente, mas pelo menos a gente tenta, a gente tenta com essas ações. E aí a gente tem outra questão também, nessa formação continuada de professores. Interesse do professor. A gente tem aí a questão religiosa que está arraigada pela demonização da cultura. E aí a gente tem também o não incentivo a esses professores. A partir do momento que hoje o Estado, os municípios e a União, principalmente, tornar obrigatório essa formação continuada, tanto para a educação racial, tanto para a educação especial, tanto para a educação quilombola, cigana, indígena, e as outras especificidades, aí a gente pode começar a pensar num projeto de efetivação de uma formação continuada. Sou suspeito para falar do GESTEC, né, porque eu gosto. Eu sou da UNEB, estou na UNEB, quer dizer. Que legal. E estou lotado na unidade acadêmica, no Campus 1. Sou do Campus 1. Uma vez no mês eu estou em Salvador. E estava, né? E aí é repensar mesmo esse processo. Eu super convido também para você participar conosco do dossiê, veja com a sua orientadora, com a sua colega, e reflexionar mesmo essa formação continuada. Porque será que é dever do Estado ou dever da gestão da escola, dar essa formação continuada? Você precisa justamente tensionar isso. Será eu, enquanto gestor, estou fazendo esse papel de gestão e de tensionar os currículos dentro da sala de aula? E aí é mais agradecer mesmo esse processo que você nos apresentou. Se quiser falar, fica-se à vontade. Andar de mãos dadas. As lacunas ficam evidentes. A lacuna vive evidente. Agora, o papel da gestão aqui, ok. E agora, por último, a Lei 10.639 no ensino de matemática. Olá, bom dia a todos. Estão ouvindo bem? Muito bem, te vendo bem. Agora comecei a falar, aí começou o barulho da obra, do papagaio, tudo ao tempo. Então já me...
Bom dia a todos e todas. Meu nome é Washington Luiz. Deixa eu colocar a apresentação. Estava esquecendo. Parece. Apareceu. Tá tudo aqui. Então, meu nome é Washington Reis, eu sou de Lagarto, Sergipe, mas residente no Rio de Janeiro, estudo na UFRJ, e o meu trabalho é a Lei 10.639, no ensino de matemática, desafios à insurgência decolonial. Eu vou começar, para abrir caminho, com os traços e efeitos da matemática na escola básica. Esses desenhos são de uma pesquisa do Diego Matos, de 2019, e ele pediu para alguns alunos do ensino médio expressassem o que é que eles acham da matemática, no currículo na escola. Alguns deles fizeram desenhos, e alguns desses desenhos estão aqui, e como vocês veem, os alunos veem a matemática como monstros, inclusive como algo de 7 cabeças, como algo que coloca eles para baixo, como esse desenho da direita, que a aluna se sente fracassada por conta de provas e testes e pressões. Então, eu começo também com perguntas motivadoras. Quais matemáticas queremos ensinar? E para quem quer mais ensinamentos e para quê? Na minha formação inicial, ou atualmente, eu percebo que a matemática que é colocada, ela é pensada para um público específico, que é branco, hétero, cisgênero, de classe média alta. Então, eu quero justamente tensionar esse ensino e essa aprendizagem de uma matemática que é muito bem localizada. Então, agora eu começo a minha introdução. Ultimamente, pesquisadores de educação matemática têm ouvido esforços para pensar uma matemática problematizada, que visa o ensino de matemática atrelado às questões sociais, refletindo na necessidade de se estabelecer ferramentas para se a educação no contexto das camadas subalternas da sociedade, as quais têm suas cidadanias mutiladas constantemente. No tocante à problemática da cidadania, cabe aos professores que lecionam matemática o desafio de ensinar aos indivíduos num contexto de não cidadania, sobretudo no que diz respeito às subalternizadas da sociedade. No estudo de obras pós-coloniais, decoloniais e das suas interseções com a educação matemática, eu tive contato com uma teoria que pensa as problemáticas sociais em que foram colonizados através das suas experiências de subserviência à praxe dos colonizadores. A partir disso, foi feito um recorte para estudar o racismo estrutural da sociedade brasileira e como a presença do negro e da negra foi e ainda indicada nas instituições escolares no currículo dessas, sendo os currículos instrumentos de poder e, portanto, hegemônicos, remontam os modos de poder da ideologia dominante, omitindo o legado dos povos africanos diaspóricos, que muito contribuíram e contribuem para o desenvolvimento do campo da ciência e tecnologia. Dessa forma, tornou-se necessária a promulgação da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, a qual impõe a obrigatoriedade da temática História e Cultura brasileira no currículo oficial de ensino. Como podemos notar explicitado em amarelo, a letra da lei é enfática ao afirmar que os conteúdos referentes à história e cultura brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Portanto, a educação matemática não pode se privar do cumprimento dessa lei, reforçando assim as estratégias de manutenção de subalternidades raciais oriundas do racismo estrutural no Brasil. Reside aqui a temática que tem sido investigada neste projeto de pesquisa, porque a ação da Lei 10.639 vem sendo ignorada no ensino de matemática após 17 anos de sua promulgação. Como o estudo decolonial pode ajudar no entendimento desse fenômeno? Então, aqui eu coloco o objetivo, que é questionar os porquês da não implementação efetiva da Lei 10.639 no currículo de matemática da educação básica, buscando respostas na literatura decolonial. A hipótese se firma na ideia de matemática
mesmo tendo sido desenvolvida por diferentes culturas, inclusive, posteriormente recai no mito da neutralidade epistêmica, ao ser vinculada unicamente com um saber hegemônico centrado na União Europeia. A partir do objetivo geral, há o desdobramento de dois objetivos específicos, que são, o que é necessário para que a educação matemática possa aplicar efetivamente a Lei 10.639, e 2, como pensar e organizar o currículo de frente a essas demandas. A minha fundamentação teórica se alia à teoria decolonial, através de conceitos como colonialidade do saber, colonialidade do poder e colonialidade do ser, também como investigações da educação matemática centradas nas relações socioculturais, em particular étnico-raciais. Eu trouxe também alguns autores que eu não utilizo na minha análise, né, dos dados, como a Spivak, né, com seu Pode o Subalterno Falar, ou mesmo Abel Hooks e a Nilma Lino Gomes, mas ao invés de uma postura decolonial, eu coloco esses autores aqui porque eu os li e eles me ajudaram a formular e a modelar a minha forma de analisar esses dados de outras leituras. Então, nada mais justo trazê-los também na minha fundamentação. O objetivo da ótica decolonial para com a perpetuação do conhecimento é reconhecer saberes e costumes usados e marginalizados, assim como legitimar os diversos povos originários e ancestrais, produtores de ciência e tecnologia, para além dos modos europeus de classificar e de se apropriar. E no que diz respeito aos países com histórias coloniais como o nosso, temos que entender as nuances da criação de uma epistemologia própria, a qual não deve ser colocada em função da praxis do colonizador. Então, nesse sentido, o conceito central para a nossa investigação é o da colonialidade do saber, comparado por Catherine Walsh como o funcionamento do eurocentrismo como a perspectiva única do conhecimento, que exclui a existência e a viabilidade de outras racionalidades epistêmicas e outros conhecimentos que não os dos homens brancos europeizados. Essa colonialidade do conhecimento é particularmente evidente no sistema educacional, da escola à universidade, onde o conhecimento e a ciência europeus são levados como uma estrutura científica, acadêmica e intelectual. Para a minha metodologia, eu utilizo uma pesquisa bibliográfica e processos qualitativos de análise. Nas análises, eu coloco a análise documental da lei, a reflexão epistemológica dos impactos da lei na política educacional e na intervenção pedagógica, estudo da teoria decolonial e estudos da educação matemática embasados nesta teoria e pensamento afrodiaspórico, assim também como uma reflexão da relação entre a não aplicação da lei e conceitos decoloniais. Esses processos de análise ainda estão em andamento, porque a pesquisa ela ainda está em janeiro, é uma iniciação científica, então não deu tempo de completar, né? Claramente são apenas 6 meses. E eu começo a minha análise, né, falando que a história da humanidade é narrada através da perspectiva da Europa Ocidental, a qual criou o discurso o Ocidente e o resto, assim como a modelação de uma hierarquia de inferioridade de uns e superioridade étnica de outros. Essa epistemologia foi sustentada pela colonizadora da Europa Ocidental ao redor do mundo, travestida de missão civilizatória, a partir da qual se cria o mito da modernidade, colocando a Europa como mais desenvolvida e superior, abrindo margem para impor sua visão como a opção única. Uma das evidências desse projeto eurocêntrico é a construção ocidental do conhecimento científico, o qual a matemática como produto da Grécia Antiga, ignorando a contribuição de outros povos africanos. Essa invisibilização da história da matemática por vias de um conhecimento eurocêntrico referenciado no homem branco, foi imposto aos países colonizados como o Brasil, deixou marcas profundas, a ponto da comunidade de professores que ensinam matemática não perceberem que a Lei 10.639 também deve ser aplicada no currículo dessa matéria, como coloca Novaes e outros autores, em 2012, na pesquisa, que ele traz dados que
grande parte dos professores, né, entrevistados, eles não sabiam nem o que significava a lei, nem que existia essa lei, né? E os que sabiam não tinham um contato muito bom com a lei na aplicação em sala de aula. Evidencia-se aí a colonialidade do saber, que subalterniza conhecimentos africanos e afrodiaspóricos, ancorando-se numa visão de neutralidade da matemática, a qual supostamente teria uma linguagem universal, como aponta Ford em 2007. Ao refletir sobre a naturalização de lemas populares, a matemática é uma linguagem universal e a matemática está em tudo, Giraldo e outros autores, em 2019, questiona, aspas, os sentidos que esses lemas podem produzir não estão apenas em suas implicações lógicas, mas, sobretudo, em seus não ditos. Se a matemática é uma linguagem universal, então quem determina o que é constituinte e o que está excluído desse universo? E quem dita as sintaxes semânticas dessa linguagem? Se a matemática está em tudo, então, igualmente em tudo, a história, a filosofia ou as artes populares? E que tudo é esse? Que lugares são legitimados dentro disso? E que sabedorias e que corpos são excluídos, ou seja, ficam de fora desse tudo? Fecha aspas. A partir desses tensionamentos, questiona-se também a utilização da matemática como ferramenta para dizer quem é ou não inteligente, levando assim à exclusão. Essas considerações refletem o fato de que, por de suas funções de privilégio no currículo escolar, a matemática desempenha um papel fundamental na manutenção das desigualdades e hierarquias de raça em contextos escolares e sociais. Emerge nesta análise o racismo estrutural por via das instituições educacionais em sua organização de currículo, que privilegia visões e histórias referenciadas nas epistemologias eurocentradas, configurando a colonialidade do poder, elege um perfil ideal de homem e mulher para ser cidadão e cidadã. Nessa problemática reside também a colonialidade do ser, uma vez que as instituições não reconhecem os saberes e conhecimentos existentes nas diversas culturas constituintes da sociedade, implicando a categorização da negra e do negro como substrato da constituição de uma subjetividade branca historicamente privilegiada. Portanto, percebe-se que apenas com a promulgação da lei implica a automática educação decolonial, em particular antirracista. E três barreiras que o sistema educacional precisa enfrentar, barreiras poderosas presentes no seio da nossa sociedade, que agem intimamente, a colonialidade do poder, do saber e do ser. Então, como resultados parciais, eles mostram que a matemática se ancora numa hegemonia epistêmica colonial que dificulta a incidência de uma educação libertadora, uma vez que os educativos, a partir de uma divulgação de uma matemática como produto cultural e político, se opõem a uma abordagem crítica. Há também a necessidade de desnaturalização de lemas e imaginários acerca da matemática como neutro e universal, para que seja possível uma maior adesão à legislação. Porque não adianta eu ter professores que acreditam nesses lemas, né, postos no imaginário cultural, mesmo que eu coloque na formação inicial e na formação continuada, os professores de matemática ainda assim acreditar que isso não faz parte da sua questão, né, dos seus objetos de ensino, eles são coisas que não dizem respeito à sua matéria. E também eu percebi que há pouquíssimas pesquisas empíricas que mostram a adesão da lei 10.639 por parte da educação matemática na rede de ensino. Eu achei apenas uma pesquisa, se bem que eu ainda não fiz um levantamento bem estruturado, né, dessas pesquisas, eu achei apenas uma pesquisa da Finlândia, que foi a Novaes, que ela coloca, né, uma pesquisa empírica em algumas escolas do município, e fora essa eu não achei, não analisei outras também. Então eu termino a minha apresentação conclamando a frase, né, do Paulo Freire, que não existe educação neutra. Toda neutralidade afirmada é uma opção escondida. Então, o ponto é, com que ideologias nos alinhamos? São essas ideologias de inclusão ou de segregação? Para aqui minhas referências.
E muito obrigado. Eu termino também com esse quadro, né, Meu Norte é o Sul, do Joaquim Torres Garcia, e estou aberto à discussão e ao diálogo. Muito obrigado. Ai, epistemologias do Sul. Ai, gente, Washington, gostaria de parabenizar pelo trabalho. É de uma relevância que hoje a gente precisa mesmo trabalhar essa questão do poder dos currículos. Eu até me arrepiei aqui na hora que eu vi a epistemologia do Sul. Pensar essa episteme do Sul latino-americana, tirar essa questão do eurocentrado, tirar o eurocentrismo. E eu te falo o seguinte, eu consegui, na minha trajetória enquanto pesquisador, construir um texto somente de autoras negras e latinas. Então, para mim, quando eu vejo você trazendo essa importância de se lidar a relação racial, a aplicabilidade da lei 10.639 no ensino de matemática, tem duas coisas que estão arraigadas. É a brecha da lei, né? Porque ele fala todas as disciplinas, aí abre uma brecha, especialmente. Essa brecha aí, a gente já teve inúmeras discussões em relação a essa brecha. Porque essa brecha, quando abre, dentro do âmbito da associação de pesquisadores dessa área, essa brecha direciona para 3 disciplinas. E você traz aí dessa importância de se trabalhar essas disciplinas. Na sua fala, antes de você mostrar os seus referenciais teóricos, eu ia falar Spivak, Hall, esses são meus livros de cabeceira, né? Que a gente usa mesmo. Nilma, ela foi da minha banca, agora, no dia 13 de maio, ela participou da minha banca, tenho uma grande admiração por ela, e justamente, quando você fala dessa brecha dessa lei, a gente também tem que repensar o currículo enquanto espaço de poder por Foucault. Sim. E é esse espaço de poder, e é esse espaço hegemônico da branquitude, da heteronormatividade, do cisgênero, que faz que esse currículo seja eurocentrado. Outro estudo que eu estou produzindo é justamente com a hipótese de colocar que a matemática ela está no cerne da colonialidade, porque eu só sou considerado humano se eu souber matemática, né? Porque quando os jesuítas vieram ao Brasil colonizar e colocar sua visão para os indígenas, eles também ensinavam matemática, porque aqueles pobres, coitados, não sabiam contar. Então, eu estou fazendo uma busca também em toda a literatura, né, da história, para buscar essas referências de que a matemática ela é o cerne da colonialidade, uma vez que, se eu não souber matemática, eu não faço ciência, eu não sou humano. Então, inclusive nas diretrizes também, que eu li, só que eu não referenciei no trabalho, ela coloca a matemática assim, os professores têm que aplicar essa lei, mesmo tendo a brecha na legislação. Só que na diretriz ele fala apenas de buscar as raízes na África desses fundamentos da matemática que não são apenas europeus, através da etnomatemática. Porém, isso ainda acho que não é suficiente, né? Tem que quebrar, de fato, essa hegemonia de que a matemática é algo neutro e que não é político, é sim político. E é essa tecla que a gente... Além de político, né, Washington? Quando você traz aí dessa quebra política, a gente tem que colocar aí outra interrogação. Você falou a história, foi feito pelos jesuítas. E quem são os jesuítas? Religiosidade, a religião e a política, nesses casos, para a implementação da lei, que se torna uma coisa quase que impossível, né? Porque a religião vai demonizar, a religião vai fazer todos os processos ali de silenciamento.
desses processos. Eu gostaria de que você visse, que eu acho super legal, é um professor conhecido meu, professor Henrique Cunha, que trabalha etnomatemática na UFC. E também tem a professora Leandra Matos, que é da Federal do Espírito Santo, né? Ela não é do meu departamento, ela é de outra linha de pesquisa, né? Mas ela também trabalha super bem, ela é professora de matemática e ela faz todo esse processo de ensino de matemática afrocentrado e afro-referenciado. Aí a gente vê, assim, umas coisas que são muito diferentes. A Leandra é uma mulher negra, cristã, e que se utiliza dos artifícios e dos métodos afrocentrados. Vai falar das pirâmides, vai falar da mitologia dos orixás. Ela trabalha numa tranquilidade que eu falei, gente, o que a gente está esperando para multiplicar isso? E é mesmo parabenizar esse trabalho seu, essa proposta que você está levando, né? E que você produza ótimos resultados. Se tivesse pronto, ou se tiver, e se você quiser, será muito bem-vindo também no nosso dossiê enquanto prática. Tá, muito obrigado. Enquanto processo educativo antirracista, né? E agradecer mesmo a participação e a oportunidade de nos brindar com esse belíssimo trabalho. Obrigado. Gente, agora é o seguinte, tá tendo discussões maravilhosas na sala 1, eu estou colocando aqui o link da sala 1, também é coordenado por mim, mas eu não sou onipresente, graças a Deus, e eu coloquei o link aqui, e a gente vai sair para a sala 1, que lá está tendo outros debates que vão justamente passar por essas mesmas temáticas, e vocês vão ver que é outro mundo de outras realidades que são apresentadas pelo Brasil afora em relação às relações étnico-raciais. E do mais, eu gostaria de agradecer a todos, bom evento a nós, e fora Bolsonaro. Tá? Queiroz foi preso, e só tem uma coisa aí que hoje vai nos assolar, né? Os cursos de pós-graduação nas universidades federais do Espírito Santo ficou revogado hoje o ingresso de cotas. Foi extinguido as cotas nas pós-graduações. Saiu agora há pouco a portaria do Ministério da Educação. Aquela desgraça fez isso, tá bom? Bora lá para a sala 1, gente.